Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Amigos rubro-negros, eu tava lá olhando ali o computador, organizando, né? O computador tava uma verdadeira zona, uma bagunça, aquela área de trabalho completamente contaminada, cheia de pasta, subpasta, enfim, uma zona total. Aí eu achei lá a pasta, cara, a fase da bola parada. Eu lembrei, eu dei mole. Não trouxe pra vocês a bola parada, né? Como o Paulo Souza ele organiza o seu time na bola parada, que é uma fase fundamental, né? Além, claro, da transição, organização ofensiva e defensiva, tem a bola parada. Então a gente vai entender mais ou menos esse modelo, essa ideia, né? Esse método de marcação que utiliza o Paulo Souza. E aí, cara, com garantia, posso te dizer, vai repetir no Flamengo. Por quê? Eu lembro que é um estudo um pouquinho macro que a gente vê do Basel, da Fiorentina, do Bordeaux, da Polônia. Então a gente viu uma repetição de um comportamento tático. Então, logicamente, essa repetição do comportamento tático dá para nós uma resposta de o que vai utilizar no Flamengo. Beleza? Só pedir aí para vocês deixarem o like, que é muito importante, como vocês sabem. Então aperta aí o nosso joinha e também a inscrição, tá? Aperta aí o botão vermelho, cara, de inscrever-se. Seja sempre muito bem-vindo. O pessoal que puder sempre compartilhar. E aquela galera que vem sempre acompanhando e vai compartilhando os vídeos com os amigos rubro-negros. Obrigado aí pela força. Não se esqueça aí também de poder compartilhar esse. Pode falar lá pro seu amigo, rubro-negro. Aí, o Flamengo vai marcar sim no escanteio, porque esse é uma repetição de um comportamento tático na bola parada defensiva das equipes do Paulo Souza. Como a gente vai observar, como é feita essa marcação, né? Existem 3 modelos de marcação, individual, misto e por zona, né? A gente vai ver que é prioritariamente por zona, em algumas situações, em algumas ocasiões, a marcação mista, com alguns jogadores marcando por zona e outros jogadores marcando individualmente, mas sempre nessa maioria marcando por zona. Todos os jogadores marcam dentro da área, então é o momento que todos os jogadores fazem parte da fase defensiva e todos os jogadores têm importância. Não é porque um jogador está mais próximo ao seu gol, está mais próximo ao seu goleiro, faz parte da primeira trave, ele tem mais importância do que o jogador que está um pouco mais fora, próximo à marca do pênalti, porque a gente vai entender que todos os jogadores participam, cada um com a sua perspectiva, na sua perspectiva, responsabilidade, mas todos participam. Como a gente observa aqui no escanteio, tem 7 jogadores marcando por zona e 3 jogadores marcando individualmente. Com essa câmera, ela é excelente, dá pra gente entender, né? Que ele sempre busca povoar a pequena área. Eu tô até com a pranchetinha aqui pra depois a gente passar com ela alguns aspectos. Pra povoar ali próximo à pequena área, normalmente utilizando 7 jogadores e os outros 3 jogadores ali têm a incumbência de diminuir os jogadores que vêm atrás. A gente sabe dessa perspectiva que vem, né? Os caras, vêm da marca do pênalti, vêm na correria, então eles tentam ali impossibilitar, obstruir essa passagem, ou até mesmo se fizer uma cobrança um pouco mais curta. Então a gente vê que é de fato uma repetição, nessa câmera lá fica muito claro, né? Praticamente ali numa formação em L, né? Com 2 jogadores ali protegendo a risca da pequena área na batida da primeira trave e os outros 5 ali vão pegando ali a profundidade, né? Vão pegando ali ao longo o comprimento da pequena área. E esses 2 que eu tô circulando são os tais jogadores que acabam marcando, eles marcam ali a zona dele, aquele espaço, mas eles acabam marcando mais individualmente esses jogadores que vêm de trás, para aquilo que eu falei, para você impossibilitar essa que venha de frente, que é um cabeceio muito difícil, né? Quando você faz uma cobrança um pouco mais aberta ao adversário e esses jogadores vêm de frente, esses jogadores que estão em zona, eles não vão ser influenciados, né? Nem atraídos, não vão ser arrastados pelo modelo, né, de movimentação do adversário. Então, por isso, eles ficam posicionados próximo à pequena área e os outros, aí eles vão tentando ali atrapalhar, vão tentando fazer aquele bloqueio para que os jogadores não venham de frente, como a gente observa, né? Esse jogador tá lá individualmente, tá marcando essa ultrapassagem para impossibilitar com que o jogador tenha liberdade no cabeceio. Fica muito claro, inclusive, nessa cobrança, lá, todos os jogadores, os 10 jogadores marcando por zona, não tem aquele agarra-agarra, os jogadores da Polônia estão ali protegendo, cada um já sabe qual é a sua zona para marcar e os jogadores da Suécia também ali fizeram um bololô. O que acontece, William? Se fosse marcação individual, se fosse, por exemplo, a gente usou e falamos bastante, né, sobre o Renato Gaúcho nesse processo dele, porque o Jorge Jesus, o Domi e o Rogério Ceni, eles marcavam, né, mais por zona, também utilizavam marcação mista e tal, e o Renato Gaúcho era completamente diferente, né? Ele iniciou o trabalho no Flamengo, inclusive na sua estreia contra o Defensa e Justiça, marcando individualmente, não era aquele homem a homem, era cada um por si. E aí o que acontece? Nessa situação
que os jogadores acabam, né, o adversário acaba se concentrando numa parte da área, o que aconteceria se fosse individual? Todos os jogadores estariam agrupados num pequeno espaço ali, aquele agarra-agarra, aquele puxa-puxa, né, aqueles combates ali, aqueles 1 contra 1. Esses duelos, eles não são interessantes, porque é aquilo, você consegue arrastar o adversário, você consegue atrair para onde você quer, então, de fato, dependendo do entrosamento e da boa execução do adversário, da batida na bola e tudo, você consegue dar uma boa projeção dentro da área, o cara cabecear com liberdade. Então não tem aquele agarrar. Tá todo mundo já na área, marcando ali cada um o seu espaço e não sendo influenciado, né, com a movimentação do adversário, como a gente vê aí na Polônia. Então, essa linha, essa câmera fica boa também para ver, é uma linha meio na transversal, um pouquinho na diagonal, né? São 2 jogadores na primeira cobrança, na risca ali da pequena área, e os outros 4, os outros 5, eles não ficam retos, né? Eles vão meio que abrindo para pegar uma angulação para que o último homem ou ali o penúltimo também consiga ali marcar próximo à pequena área. Então vai ficando meio que na envezada, é um comportamento que a gente vê uma repetição, inclusive no Bordeaux, no Basel e na Fiorentina. Por isso que a gente tem esse recorte e dá para entender e já dá para projetar fazendo isso no Flamengo. Um ponto importante que a gente via, inclusive, no jogo da Polônia, e é um parênteses importante, é que o Lewandowski, ele ficava atrás do homem da primeira trave e entre o goleiro. Cabeceia bem, né? É alto, tal, consegue... Por mais que todo mundo ali dentro da área da Polônia seja alto, né? Mas ele é um cara de bom cabeceio, de bom posicionamento, então ele vai lá perfilado, e todos perfilados, obviamente, com peito pra bola, tá? Ninguém vai ficar ali de costas, não enxergando ou de lado, num perfilamento de peito pra bola, pra cobrança, né? Então todo mundo vendo de frente, e ele ficava ali praticamente ali próximo à pequena área, entre o goleiro e o homem da primeira trave, da primeira batida ali na risca da pequena área. Como a gente observa aí o Bordeaux, né, enfrentando o Paris Saint-Germain, e muito parecido, né? Muito parecido a formação, lá a gente vê essa proteção na pequena área, bastante numerosidade, porque ali, de fato, né, é o lugar mais perigoso para o adversário conseguir fazer essa finalização, esse cabeceio. Também na Fiorentina, também fica claro, e aí, ó lá, todos os jogadores ali concentrados próximo à pequena área, e o adversário, por mais que esteja fora, ele não está atraindo, né, porque a movimentação, ela não é influenciada pela movimentação do adversário. Todos já sabem ali o que vai fazer, inclusive quando fazem a cobrança curta, volta a organização, lá eles acabam saindo, mas todos saindo ali com a mesma premissa, né, de marcar a primeira trave, de marcar a cobrança ali na pequena área, e é isso que veio acontecendo. Então, de fato, dá pra gente acabar afirmando, porque a gente acaba estudando e analisando um comportamento tático, né? Não é algo extraído, né, assim, avulso, não, é algo que realmente é repetido, que o Paulo Sousa já faz isso aí desde muito tempo, bota mais de 8 anos aí, inclusive à frente do Basel. E aí, só pra gente trazer aqui na ilustração, fica bacana pra vocês observarem tudo que a gente acabou falando e resumindo, é a marcação da pequena área, né? Como é que é a marcação? Então são os 10 jogadores, né, com o goleiro obviamente, são 11 jogadores marcando dentro da área, ele utiliza 2 jogadores aqui na risca da pequena área, esse aqui era o Lewandowski, né, quando eu citei pra vocês que ele fica entre o goleiro e o jogador da primeira trave, e os outros 5, né, ou 4, perfilados pelo comprimento da área. Esses 3 jogadores são aqueles que vão impossibilitar o adversário de vir com aqueles jogadores que vêm por trás, né, aquilo a gente falou, fazer, quem sabe, uma obstrução, fazer uma parede, como diz muito no basquete, né, aquele pick and roll, mas no caso aqui defensivo, e esse jogador que também faz parte, né, entre esses 3, se tiver uma cobrança curta, uma cobrança, né, um pouco mais aqui para fazer um cruzamento na segunda bola, ele sai e tal. Então é mais ou menos isso aí, beleza? Então é isso, galera, eu tava devendo a vocês, dei mole, a pasta lá, tava lá na minha cara e não tava me enxergando. Mas tá aí, a gente trouxe um pouquinho por essa fase que ela é muito importante, a fase da bola parada defensiva, tá certo? Então é isso. Continue se cuidando, tenham aí todos um excelente final de semana, tamo junto, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.